A mais uma videoaula da Escola Dominical com seu amigo e professor Lucas. Estamos agora terminando finalmente a doutrina metodista, os 4 pontos do metodismo. Nós fizemos todo um caminho desde a antropologia bíblica, entendendo a teologia da criação em queda, para nós então falarmos da graça preveniente, graça justificadora, graça santificadora, a perfeição cristã. E dentro dessa perfeição cristã, nós estávamos falando sobre o meio de graça nas aulas passadas, e agora nós vamos finalizar falando sobre a santificação social, que seria uma coisa muito diferenciada do cristianismo na perspectiva da doutrina metodista. Por isso que muitos vão falar que a doutrina metodista é um cristianismo equilibrado, porque ele não foca não só o pietismo, né, os meios de graça, a transformação interna, como ele também foca nas ações externas do indivíduo. Então, por isso que ele é um equilibrado, ele não fica nem só nas obras pietistas e nem só nas obras de caráter social, ele tem um equilíbrio das duas, ele entende as duas como um alvo importante na vida cristã, por isso que ele é considerado um cristianismo equilibrado. Antes de nós trabalharmos novamente o ponto da santificação social, a gente vai retomar de novo o conceito de perfeição cristã. Que é isso, né? Quer dizer que nós vamos ser perfeitos? Não. Quer dizer que, como você pode ver na imagem, cada vez mais o nosso reflexo, cada vez mais a nossa imagem vai estar se alinhando à figura de Cristo, ou seja, cada vez mais nós vamos ter uma maturidade de fé gradual, que a nossa vida vai sendo inteiramente transformada por Cristo em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós perseveramos na doutrina de Cristo, porque a palavra de Deus permaneceu dentro de nós, criou em nós uma sabedoria. Essa sabedoria produz entendimento, que é a prática, e isso nos levou a uma transformação. Por isso que é muito vinculado à figura da semente, como a gente vê aqui em Lucas 8,15, né? A que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então nós retemos de bom agrado a palavra de Deus, e ela vai frutificando dentro de nós, ou seja, essa cosmovisão que vai criando uma nova maneira de pensar, vai transformando o nosso interior na nossa perseverança e vai nos trazendo uma nova imagem em Cristo, trazendo aí cada vez mais a desconstrução do homem infantil. O que é um homem infantil? Olha que quando Paulo repreende a igreja aqui de 1 Coríntios, que ele fala sobre uma igreja infantil. Eu, porém, irmão, não pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. E por quê? Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem, ou seja, contra toda a infantilidade. O que seria infantilidade aqui que o apóstolo Paulo está falando? Pessoas que são carnais, que são movidas ainda pelo seu desejo. Vamos lembrar da queda do homem? A queda do homem faz com que o homem natural, esse homem natural que é feito de liberdade, vontade e pensamento, ele seja escravo da sua vontade, ou seja, a sua liberdade só se aponta para a vontade e a seu entendimento, ou sua razão, qual tradução você preferir, justifica a sua vontade, como Adão, né? Dizendo, não fui eu que pequei, mas foi a mulher que tu criaste que me fizeste pecar. Ou seja, para justificar a sua liberdade que está escrava da sua vontade, ele usa o seu sofismo de seu entendimento para justificar o seu pecado. Assim, o homem se torna carnal, escravo da sua vontade. Então, a infantilidade é esse homem que se move pelo desejo e não pelas virtudes, e não pelo propósito,
que cresce em sabedoria, entendimento e prática, que significa que o seu propósito está operando de forma eficácia, como o apóstolo Paulo também fala aos Colossenses. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando, ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder, que opera em mim com eficácia, né? Então, nos esforçando, né? E o seu poder, com sinergia ao meu esforço, ele vai me levar a essa transformação que não vive mais segundo a vontade, mas sim o propósito de Deus. E o propósito que eu luto, que eu constantemente percorro, ele vai estar interligado ao poder de Deus que me capacita com eficácia para me tornar ou para nos tornar a imagem de Cristo, como novamente retomando a figura no slide. Isso é o conceito de perfeição cristã, é uma maturidade, é um alvo, é um objetivo. Nesse objetivo, não é só uma transformação externa. O Wesley entendia que o alvo de Deus era a transformação também do presente, restaurando não só a nossa saúde, não só a nossa santidade, mas a sua criação. Né? Por isso que um dos temas muito relevantes da teologia de Wesley é a nova criação. O que é a nova criação? É a criação que caiu e agora tem que se redimir. Então, essa redenção que a gente está vendo da graça santificadora é uma redenção não só da nossa saúde, não só da nossa santidade, mas da criação de Deus. Por isso que esse alvo de perfeição cristã que a gente está falando aqui vai nos levar não só a uma santificação interna, mas uma insatisfação com o estado do presente. Porque se a gente está conformado com o estado que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, a gente não entendeu o reino de Deus a qual Cristo na cruz morreu por nós. Jesus disse, o reino está aqui ou ali, o reino está dentro de nós, ele começa em nós. Então nós não podemos aceitar o estado das coisas que estão atualmente. Nós temos que estar insatisfeitos, querendo que nossas famílias melhorem, querendo que as nossas relações com amigos melhores, querendo que a nossa realidade política social melhore. Ou seja, buscar uma reforma à luz de um caminho mais perfeito. Lembrando que o metodismo ele não acredita só numa transformação social, mas uma transformação cristã social, ou seja, o cristianismo vai entrar no indivíduo, o indivíduo vai mudar suas relações pessoais e essas relações pessoais vão mudar a estrutura da sociedade. Não são as leis que vão mudar, mas as leis escritas no coração de cada indivíduo. Então, o metodismo ele age dentro das comunidades, dentro das famílias, e assim a gente transforma toda a nossa realidade. Por quê? Porque o desígnio do grande autor da criação é que o amor que se manifestou em ação por meio de Cristo possa restaurar o propósito de todas as coisas, restaurar o propósito das famílias, o propósito do homem, o homem cada vez mais alienado no consumo ou cada vez mais alienado à sua vontade, volte ao propósito de qual é o desígnio que Deus deu na minha família, na minha sociedade, na minha realidade. Traga a ideia de família como um núcleo onde Deus está ligado. Deus é o Deus da família, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se relaciona dentro de nós como uma unidade, onde todos estão unidos num só espírito, onde o poder de Deus atua eficazmente e estamos ligados ao Pai como o Pai está ligado ao Filho. E assim possamos, nas nossas famílias bem ajustadas e equilibradas em Cristo, transformar a realidade. Esse é o processo de santidade social. Por isso que Wesley, esse sermão, para casa, pessoal, sermão Cristianismo Bíblico do Wesley vai falar muito sobre, se você quer saber mais sobre santidade social, está muito nesse sermão.
tá? Com a justiça também se acha a misericórdia, de modo que cheios de paz, de alegria na crença e unidos num só corpo pelo Espírito, eles se amam como irmãos e têm um só coração e uma só alma. Nem alguém diz que possui como coisa sua os bens que lhe pertencem. Em seu meio, nenhum há quem padeça falta, porque cada um ama o seu irmão como a si mesmo, né? Aqui não está falando socialismo, pessoal, pense nisso. Ninguém vai dizer que tem coisa sua, porque tudo que eu tenho tem um propósito. Então, se eu tenho algo e eu vejo meu irmão passar fome, esse algo que Deus me deu não é só para mim, mas é com o propósito de abençoar meu irmão. Por isso que eu não tenho coisa alguma para mim, mas eu tenho coisa para o propósito do reino de Deus. Então, se eu tenho coisa que vai ajudar o meu irmão, eu vou ajudá-lo para que ele não padeça, seja com um rendimento, seja com um tempo para ouvi-lo, seja ajudá-lo, seja ouvi-lo, o que for, o que possamos fazer, é essa noção, esse é o ponto que o Wesley está trazendo. Dentro dessa santificação social, o Wesley tem dois princípios básicos. Primeiro, o entendimento do conceito de liberdade e o entendimento do conceito de livre amor. Então, com base no entendimento da doutrina da criação, o Wesley defendia que o ser humano é obra de Deus e, como tal, ele concedia a liberdade, o direito a toda criatura humana. Então, cada indivíduo é dotado de liberdade, é dotado de um ser livre, seja ele um angolano, seja ele um inglês. Isso é forte para a época. Por quê? Porque o angolano não era visto como um indivíduo de liberdade, já que ele é um afro-africano. A gente está falando de uma sociedade que está caminhando, já inicia a caminhos largos para uma eugenia e um darwinismo social do século posterior. Então, o angolano nunca poderia ser visto igual como um inglês, mas o Wesley via como iguais, porque todos foram criados à imagem de Deus e todos são livres. Livres não só na questão política, livres no seu aspecto do seu entendimento, da sua vontade e liberdade. Mas isso não quer dizer que ele está dizendo que somos livres para fazer qualquer coisa. Olha como ele termina. Julga por si mesmo, porque todo homem deve prestar conta de si mesmo. Então, todo ele nos fez com liberdade, mas nós vamos responder por essa liberdade. Então, um dos fundamentos é a defesa da liberdade, mas não uma liberdade sem responsabilidade. A liberdade ela não está para fazer qualquer coisa, mas ela vem carregada de uma responsabilidade. Tá? Então, a primeira ideia é a ideia dessa liberdade. A segunda é do livre amor. Por quê? Porque nessa ideia, Deus deu a liberdade de escolha para o homem, assim como o livre amor de Deus alcança todos os homens, depende do homem respondê-lo, depende do homem retornar esse livre amor, depende do homem entender como ele usa essa liberdade, não para dominar alguém, como na escravidão, ou para oprimir socialmente, como nas relações de família ou de trabalho, e nem para viver apenas para si mesmo, como um individualismo. Mas, entendendo o livre amor de Deus, nós entendemos que a nossa vida está segundo o seu reino e segundo a sua vontade, ou seja, está debaixo do seu propósito. Ou seja, está debaixo da sua vontade, não só para mim com Deus, mas para mim com o próximo. Por isso, essa figura, ela demonstra isso. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha. E a minha escolha não deve ser motivada pela minha vontade, e nem pelo meu entendimento, e nem pela minha liberdade, mas pelo governo de Deus que agora usa da minha vontade para amá-lo, da minha liberdade para servi-lo e do meu entendimento para glorificar segundo o seu
propósito. Nessas duas perspectivas foram fundamentais na pregação do metodismo, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, porque esses dois elementos permitiam a fundamentação de uma sociedade de democracia como de contra-escravidão. Tá? Por quê? Porque ele defendia o uso correto da liberdade. Tá? Então, ele defendia a liberdade como um bem comum, concebido no amor de Deus, que acolhia os necessitados, que dividia o que nós temos com o outro. Por quê? Porque ele concebia que todo homem cheio do Espírito Santo promoveria uma nova ordem social e econômica. Então, quando a gente vai ver as reformas no século XVIII nos Estados Unidos e na Inglaterra, criando as suas constituições, criando um século antes as suas universidades nos Estados Unidos, ampliando escolas gratuitas na Inglaterra, movidos nesse sentido, nessa produção de uma nova ordem social. Isso vai levar um rompimento dentro da sociedade em que o Wesley vivia. Primeiro, lutando por das grandes mazelas do seu século, que é a escravidão. Wesley, por toda a vida, criticou a escravidão, criticou os donos de escravos, criticou nos plantations americanos, criticou os traficantes de escravo, criticou os senadores ingleses que não se moviam contra a abolição. Tá? Ele mandava cartas com Wilberforce, apoiando ele em um movimento dentro das câmaras inglesas para aprovação da abolição. O Wilberforce, que foi formado dentro de uma igreja metodista, ali ele já não era mais metodista, mas ele foi formado, e o Wesley o tempo inteiro conversou, apoiou, né? Aqui a gente tem um trechinho de uma das cartas que o Wesley envia ainda no fim da sua vida para o Wilberforce: que eu busque em Deus a sabedoria, a força e o poder de persuasão, e ofereça a ele todo o louvor, se eu tiver êxito, que diga de todo o coração e seja feita a tua vontade. Aqui o Wesley está dirigindo a Wilberforce que ele deveria ter capacidade para, dentro do parlamento inglês, como você vê aí na imagem, possa conseguir a aprovação do fim da escravidão. Infelizmente, nem o Wesley nem o Wilberforce viram esse movimento ter êxito, mas foi consequência, principalmente do movimento do Wilberforce, o fim da escravidão, pavimentar o caminho em 1833. Outro elemento que ele via muito importante é a questão da educação. Por quê? A educação ela vem desenvolvendo na Europa desde o século XI, né? Você já vê as universidades dentro da Europa, você já vê uma comunidade de formados, de mestres, doutores, podendo ter conexão por toda a Europa, mas é um ensino para a elite, um ensino para as pessoas mais enriquecidas, não porque eles eram desiguais, mas porque eles não entendiam que a educação era para todas. Você tinha um outro tipo de educação, que é uma educação por trabalho, que era as guildas. Isso vai mudar com a reforma, Lutero vai identificar a importância da educação para as pessoas entenderem as escrituras e para ser bons cidadãos. Isso vai dar um início a uma expansão de uma educação para todos, né? O Wesley, filho da reforma, ele vai identificar a educação até como uma ferramenta para o desenvolvimento do meio de graça, porque como ele vai ler e meditar a Bíblia se ele não tem conhecimento? Como que ele vai ter esse elemento para a transformação? Então, um dos objetivos fundamentais do metodismo na Inglaterra, como depois nos Estados Unidos, era a formação de escolas. Então a gente via ele criando na Inglaterra dois tipos de escolas, Kingswood School e a Foundry School. Né? Essas escolas eram de crianças de 6 a 12 anos, de pessoas pobres, que não tinham o que fazer enquanto seus pais trabalhavam, e eles tinham um currículo bem longo, tá? Eram de ambos os sexos, homens e mulheres, e no formato de internato com pequenas turmas, tá? O
o seu currículo era bem longo, né? Tinha leitura, escrita, aritmética, inglês, francês, latim, grego, hebraico, história, geografia, cronologia, retórica, lógica, geometria, álgebra, física, música, biografia, biografia religiosa, bíblia e ética, né? Um currículo bem mais amplo que a gente tem hoje no ensino fundamental, com certeza. E se dizia, né, que quem quer que possa, Wesley dizia, quem que possa passar por este curso, cuidadosamente será um acadêmico melhor do que 9 em 10 os graduados em Oxford ou Cambridge, ou seja, ele lutava por um currículo tão amplo para formar crianças muito bem preparadas. Além das escolas para adultos que ele fazia à noite, tanto ou nas escolas bíblicas, como na própria igreja, ou até nos bands, para que eles pudessem aprender a ler e escrever, e assim pudessem ter contato com as escrituras e crescer como cristão e cidadão, porque ele acreditava que a pregação e a educação, a mensagem e o ensino são a base para a edificação e a consolidação da nova vida em Cristo, ou seja, não era possível criar uma nova ordem social se as pessoas não criassem uma nova cosmovisão de vida, e isso só poderia vir com a educação em Cristo, uma educação cristã, não é uma educação iluminista, tá? Uma educação cristã, ainda que tenha elementos do triunfo, do quatro triunfo, né? Ou seja, tem todo um currículo ainda influenciado por uma cultura grega medieval. Ele tem como base a fundamentação de uma educação cristã para criar um novo homem. Por isso ele é um pregador que educa e um educador que prega, ou seja, ele entende que a educação e a pregação andam juntos na transformação de uma nova sociedade. Aqui a gente vê uma foto de uma antiga fundição comprada por John Wesley que vai ser transformada como escola, tá? E capela para as classes populares. Então, um desses exemplos de uma Kingswood School. Como também o metodismo ele vai buscar muito a defesa não só de direitos, mas de um sentimento comunitário. Então, a pregação do metodismo em defesa da liberdade, tanto na comunidade inglesa como nos Estados Unidos, ajudou o desenvolvimento tanto do Bill of Rights lá, como da Constituição nos Estados Unidos. Isso é importante por quê? Porque ele é sempre em defesa da liberdade, da democracia e do direito. Por isso que as nossas igrejas metodistas ela têm um sistema de clã, de comunidade, de diálogo, de debate, porque ele entende que é no diálogo, no debate que a gente vai crescer na nossa maturidade cristã. E é interessante, se vocês lerem a obra do Tocqueville, Democracia Americana, quando ele analisa, um dos elementos que ele fica que ele mais elogia é o sentimento de comunidade que a sociedade americana tem. Ela não espera outras coisas para solucionar problemas. Ela mesma vai atrás, ela mesma procura a transformação. Isso é a ideia de cidadania. A cidadania ela começa na sociedade civil, passa para direitos sociais e leva aí a direitos políticos. Ela começa na sociedade. Então, isso se explica porque a igreja, as igrejas tradicionais, elas têm como sempre o diálogo e o debate. Por isso que muitas vezes, como você vê na imagem, a igreja está do lado de um parlamento, está de um lado de uma prefeitura, de uma câmara de vereadores, porque é comum o debate, o diálogo. É comum eles mesmos resolverem um problema. Por quê? Porque ela não espera o Estado para resolver. Ela pode até ir atrás do Estado, mas muitas vezes ela não espera. E o Tocqueville ele criticava que cada vez mais nos Estados Unidos a União, né, a federação, ela, na figura de um presidencialismo, ela tirava esse sentimento comunitário, onde cada vez mais as pessoas abandonavam o seu papel e deixavam para essa figura que a gente não vê, chamada de Estado.
Então, o metodismo ele tem que retomar essa consciência e transformar a realidade, servindo os menos favorecidos, pois o Wesley não esperou a ação do governo, mas ele foi atrás de servir os pobres, atender os necessitados, dar educação, cuidar dos órfãos, visitar os presos, os enfermos, já que acreditavam que assim amam a Deus, não podem deixar também de amar os seus irmãos, não só em palavras, mas em obras, em verdade. Ou seja, quando eu falo de tudo isso, é porque o Wesley coordenava diversos trabalhos, diversos movimentos, mas o que eu posso fazer, eu posso, sei lá, ajudar um necessitado, alguém que eu conheço, eu posso dar uma cesta básica, eu posso ensinar pessoas com o meu dom, eu posso atender alguém, o que nós podemos fazer? Nós, como igreja no centro, qual é a necessidade que o centro tem que nós, Igreja Metodista, podemos solucionar? É esse o nosso papel. Qual é a necessidade dentro da nossa comunidade que nós podemos ajudar? É esse o papel, essa é a ideia de uma igreja que é um sentimento comunitário, que olha para fora da sua realidade e para dentro vendo as suas necessidades. Como o metodismo sempre teve interligado os movimentos sociais, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, para fazer o quê? O uso da liberdade para o bem comum. E isso foi muito importante porque eles sempre entendiam que os movimentos sociais eram movimentos pacíficos, que eram movimentos que vinham fazer manifestações ou debates pelo diálogo. Isso foi tão importante que quando você tem a Revolução Inglesa, ela não vai se tornar radical como na França por causa desse sentimento do diálogo, porque ele não acreditava no uso de armas como a gente vai ver na França católica. Isso quem fala é o historiador francês Ralivier, que traz aqui, né? Assim, mesmo a consciência social leva o Wesley a assumir atitudes políticas contrárias ao partido dos Tories em relação à liberdade religiosa, à guerra e ao contrabando de escravidão, a produção de comércio de bebidas alcoólicas, o excessivo número de horas de trabalho, de operários nas fábricas, as condições de trabalho que eram dolorosas e muitas outras situações. E aí, na continuação, o historiador francês vai falar que esse sentimento do metodismo ele vai barrar o jacobino. Se você pegar um outro texto, o do Thompson, do Eric Hobsbawm, eles como neomarxistas vão falar que o metodismo impediu a revolução social por inteira, né? Eles falam isso com um tom de crítica, né? Como que a religião impede aí porque eles como neomarxistas eles querem o jacobino, eles querem a ditadura aí de um Estado que vai transformar toda a sociedade. E aqui não. Aqui não houve isso porque o metodismo ele não vê o uso de armas, ele não vê o radicalismo, ele é uma religião equilibrada que busca o diálogo, como o Wesley aqui, para tentar resolver, não por via de armas, mas uma sociedade que entende que é uma democracia efervescente, é uma democracia que cresce gradualmente no diálogo, as coisas não vão resolver de qualquer forma, a qualquer custo, mas com diálogo, com a tolerância, com debate, e a gente vai vendo as transformações de forma pacíficas, ordeiras e contínuas. Tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aqui nós terminamos a doutrina metodista, finalmente. Na próxima semana nós vamos explicar como que nós vamos trabalhar agora esse novo semestre dentro da Escola Dominical dos Jovens, tá bom? Abraços, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.